Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Daniel de Paula Cachoeiro da Itapemirim aqui. E hoje nós vamos gravar dois salmos. Acabamos de gravar o 27 agora. E agora vamos também falar um pouquinho sobre o 28, porque são salmos bastante autoexplicativos, mas a gente faz os nossos comentários. A ti clamo, ó Senhor, rocha minha, não sejas surdo para comigo. Às vezes a gente tem a impressão de que o salmista, ou quem está falando na Bíblia, está sendo grosseiro. É importante dizer que uma palavra direta, dito diretamente, não é necessariamente grosseria. É apenas, eu quero saber se é isso que você está dizendo mesmo. Às vezes é falta de inteligência de quem está ouvindo, tá? Mas não é o caso aqui, né? Quando a pessoa pergunta assim, o que é que você quer dizer com isso? Eu falo assim, olha, eu quero dizer o que eu disse, né? Só que isso também parece grosseria. Só que é uma forma direta de dizer, eu disse exatamente o que disse. Só que quando ele fala assim, Senhor, não seja surdo para comigo, é porque ele sabe o significado, a semântica da palavra surdo, alguém inábil em sua audição. Senhor, por favor, então não seja surdo, é uma comparação metafórica. É uma metáfora, na verdade, né? Não hajas como se fosse uma pessoa surda para comigo, incapaz de ouvir aquilo pelo qual estou clamando. Para que não suceda, se te calares acerca de mim, seja eu semelhante aos que descem a cova. Ou seja, no coração dele, ele sente... O que é que descer a cova? É morrer, né? Ele sente que se Deus não ouvir o que ele tem para dizer, é como se a alma dele já morresse um pouco. Você entende? O quão dependente de Deus mostra logo o primeiro versículo do Salmo 28 a respeito de Deus, a respeito de Davi. Para que não, se te calares acerca de mim, se o senhor não falar nada que vai me fazer pensar que o senhor está surdo, né? Porque eu estou falando com o senhor. Se o senhor se calar a respeito de mim, para que não seja eu semelhante aos que descem à cova. Se o senhor não falar comigo, Deus, eu vou morrer. Lógico que existem hipérboles, ou pode ser até uma interpretação literal a respeito daqueles que o sitiavam em suas guerras e tal. Mas olha que interessante a dependência que Davi tem a respeito de Deus. Ouve-me as vozes súplices, quando a ti clamar por socorro, quando erguer as mãos para o teu santuário. Olha só que interessante. Ouve-me as vozes súplices, quer dizer, ouve a mim, quando de mim sair vozes suplicantes. Olha que interessante. Quando a ti clamar por socorro, né? Às vezes muita gente não entende teologia, gente, não é por falta de teologia, não, é por falta de português mesmo, tá? Estuda um pouquinho de interpretação básica de texto, etimologia de palavras, formação de palavras, sujeito de predicado, essas coisas assim, que ajudam demais a entender teologia às vezes. Quando ergues as mãos, quando erguer as mãos para o santuário, ou seja, uma coisa que irá acontecer aqui é o seguinte, eu vou clamar ao Senhor, e vou erguer as mãos, então Senhor, e vou gritar ao Senhor vozes súplices. Então ouve a mim quando eu suplicar ao Senhor. A oração de súplica, para que se ouça a oração de súplica, também é uma oração supliciosa. Olha que interessante a forma como ele formula o seu poema aqui, né? Não me arrastes com os ímpios, com os que praticam a iniquidade, os quais falam de paz ao seu próximo, porém no coração tem perversidade. Não me arrasta com esse povo não, Senhor. Não me iguala esse povo não. Sabe esse povo que fala coisa linda? Na política a gente vê muito isso, né? A gente, nossa vida, os socialistas então nem se falam, né? No socialismo soviético, por exemplo, né, tinha nos gulags lá, que era
Era o campo de concentração comunista, né? Tinha lá a questão de trabalho é uma arte, uma coisa assim, eu esqueci agora exatamente qual que é a palavra, né? No socialismo alemão estava nos campos de concentração assim lá, tava assim, o trabalho liberta, né? E é tudo sempre o contrário. E quando você lê o livro 1984, você vê que o Ministério do Amor na verdade, o Ministério da Ordem. O Ministério da Verdade é para reescrever a história a seu bel prazer. A polícia do pensamento é uma polícia que te policia para que você não pense contra o Estado, né? E se você tiver muita preguiça de ler o livro 1984, tem um filme deles que foi gravado em 1956 e tem em alta definição, dublado no YouTube aqui, né? Então tá facinho de ver. Então são pessoas, olha só, que ele está descrevendo cadê aqui? Os quais, no finalzinho do 3, os quais de paz falam de paz, a boca está falando paz para o seu próximo, porém no coração tem perversidade. Isso se aplica no meio eclesiológico. A paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã, tá linda. E às vezes no coração, quando sai ali para falar da irmãzinha, fala coisas terríveis a respeito dela. Ou o homem, né, violento dentro de casa, que é um péssimo marido, mas que para os outros é a paz do Senhor, meu irmão, e para a mulher porrada, né? E para os filhos também, ou por aí vai. Mas o contexto aqui, embora possa ser aplicado nesse que eu falei agora, ele é mais na questão geral mesmo. Porque já que Davi ocupava um papel político, estatal, ele está falando das pessoas que politicamente ou em nome de Estado também falavam de paz, porém no seu coração tinham perversidade. Vejam a respeito das conversas dos homens que falavam a respeito de prender e matar Jesus. Em nome da estabilidade, em nome da nossa paz social. Por quê? Porque Jesus é um revolucionário. Eu esqueci a palavra agora, mas é quando uma pessoa é fazedora de encrencas, não é só encrenqueiro, Jesus era um arruaceiro, anda entre os comelões, beberrões e prostitutas, quer dizer, ainda falavam de forma jocosa a respeito de Jesus, para reduzi-lo ao mínimo possível, para que quando fossem julgarem-no, teriam algum respaldo. Eu vejo hoje que quando suscita alguma pessoa na política que seja honesta, correta, que fale a verdade, que fale a respeito de Deus, pátria e família, esse tipo de coisa, gente, as coisas mais odiosas a respeito dele você vai ouvir. Mais odiosas. Algumas parecem brincadeira, mas exatamente isso aqui, né? Eu clamo a Deus para que Deus não me arraste com esses, e que Deus não arraste estes que eu também vejo que são bons assim, né, com estes ímpios que praticam a iniquidade, que fazem maldade, que escondem respiradores, né, que pagam antecipado por esses respiradores e não recebem, mas são blindados por uma Suprema Corte aí impressionante, que também são outros, sabe, que contra os atos antidemocráticos, né? Olha só que bonito, né? Atos antidemocráticos e tal. Porém o coração é perversidade, maldade, gente má. Tem um lá que parece até um Nosferatu, né? 4. Paga-lhes segundo suas obras. O que ele está clamando aqui é o seguinte: Senhor, dá a cada um aquilo que merece. Paga-lhes segundo suas obras, segundo as malícias dos seus atos. O que ele está clamando é: Senhor, não deixa esse povo mal sem receber a justiça que merece, não. Esse povo é mau. São clamores que parecem de uma obviedade de um coração a respeito de Deus, mas uma coisa que a gente percebe pouco a respeito, inclusive uma sugestão que já me fizeram aqui, eu vou segui-la breve, que é falar não somente a respeito dos salmos, mas a respeito de temas específicos, mas a respeito de por que Deus ouve umas orações e outras não. Isso é uma coisa que sempre intrigou meu coração. A verdade é que Deus só ouve a oração daqueles que já fazem oração segundo o seu propósito. Aí você fala, mas se Deus já tinha o propósito de fazer, Ele é soberano, por que precisa que eu ore para que Ele faça então?
né? São perguntas interessantes para a gente pensar e descobrir a respeito, né? E discorrer a respeito. Paga-lhes segundo suas obras, segundo a malícia dos seus atos, dá-lhes conforme a obra de suas mãos, retribui-lhes o que merece. Retribuição é a mesma ideia de vingança, tá? Tem um verso bíblico que fala, né? Minha é a vingança, assim diz o Senhor dos Exércitos. Outra tradução diz, minha é a retribuição, diz o Senhor dos Exércitos. Ou seja, aquele que dá a paga de seus devidos atos, quem tem o poder de fazer isso é o próprio Deus, tá certo? Só Ele pode fazer isso, né? Por exemplo, Deus pode matar, mas Deus não pode assassinar. Por quê? O assassinato é a retirada da vida de quem não tinha o poder de tirar aquela vida. Entretanto, por exemplo, a pena de morte, quando é aplicada a respeito de um sujeito que aquela sociedade já entendeu que aquele tipo de crime é paga com pena de morte, por exemplo, latrocínio, né? Uma coisa não moralmente questionável, né? Todo mundo entende que isso é ruim, né? Com exceção de certos filósofos aí, né, que veem lógica no assalto. Mas tirando isso aí, você vê, por exemplo, que quando uma sociedade do bem se entende, começa a ver que esse tipo de comportamento deve se pagar com a pena de morte, né? E hoje se vê muito com um susto sobre isso. Mas, gente, a maioria dos pecados na Bíblia eram condenados por pena de morte, até pouco tempo atrás, inclusive, não é só na Bíblia, não é só o povo de Israel, não, no mundo inteiro. Era uma pena de morte, né? E isso era uma coisa absolutamente comum. Hoje, inclusive, a certeza da impunidade dá ao ímpio uma certa tranquilidade em continuar cometendo a impunidade, principalmente quando os outros ímpios são os que legislam a respeito daqueles que executam. Se os legisladores forem maus, os executores forem maus e os juízes também, que remediação há para esse tipo de nação que se forma sobre esse tipo de coisa? Aí terá que vir um profeta do Senhor, como muitas vezes aconteceu sobre Israel, e profetizar o fim desta nação, né? Clamo a Deus para que isso não seja necessário para o Brasil. Ano que vem teremos uma chance muito interessante de decidirmos se vamos merecer uma justiça divina, justiça no sentido de vingança, né? Ou não. Saberemos. Paga-lhes segundo suas obras, segundo a malícia dos seus atos, dá-lhes conforme a obras de suas mãos, retribui-lhes o que merecem, visto que não atentam para os feitos do Senhor. São pessoas que não estão nem aí para aquelas coisas que Deus faz, nem aí. Não só não estão aí para as coisas que Deus faz, como se iram com aqueles que falam das coisas que Deus faz. Você não vê, por exemplo, moções em meio nacional para retirada da palavra Deus seja louvado da cédula, para que sejam retirados os símbolos religiosos dos departamentos públicos, para que o nome de Deus jamais seja citado em qualquer tipo de documento. Hoje, se a Constituição fosse promulgada, não seria em nome de Deus, como foi, por exemplo, em 88. E olha que é uma Constituição comunista, né? Leia o artigo 4º. Tenta não dizer que aquilo é comunista, né? E comunismo é do diabo, tá? Só para deixar bem claro, né? E ainda assim foi promulgada em nome de Deus, né? Então, você vê uma série de coisas que a gente tem que pensar a respeito antes de pensar sobre quem virá a retribuição dos que merecem essa retribuição da parte de Deus. Visto que não atentam para os feitos do Senhor, nem para o que as suas mãos fazem. Essas pessoas não estão nem aí para Deus. Retiraram Deus da ciência, entre aspas. O Deus agora é o evolucionismo. O nada pode todas as coisas, né? No princípio era o nada explodiu e aqui estamos nós. Muito legal. Colocaram isso, né, no lugar de Gênesis 1. Retiraram Deus, por exemplo, das grandes obras literárias de homens que tiveram relações com Deus através da Revolução Francesa, criando a ideia de, não, se você crê nisso, isso é uma coisa de foro íntimo, entendeu? Aí separa de novo isso aí. E retira-se cada vez mais Deus, inclusive das pessoas que administram
Eu não creio que nós devamos viver uma teocracia, até porque ela é impossível, certo? Deus governar aqui, isso é impossível. Deus governa através de homens que governam em nome dele. Então o que nós podemos é julgar, e a Bíblia nos ordena fazer isso, julgar conforme a sua palavra. Não o profeta, mas a profecia. Ou seja, se aquela pessoa que fala tal coisa a respeito de Estado, a respeito de administração pública, a respeito de ideias, a respeito de filosofia, olha se o que ele está falando vem de Deus ou vem do diabo. Então entender essas coisas é muito importante. Mas quando uma pessoa fala muito corriqueiramente coisas que só vêm do diabo, o que o apóstolo Paulo manda fazer? Lançai-o no inferno, para que quem saiba se salve a sua alma. Tem muita coisa para a gente pensar a respeito de muita coisa a respeito da Bíblia, né? Então vamos lá. Então eles não atentam para os feitos do Senhor, nem para o que as suas mãos fazem. Ele os aí vem uma promessa. Ele os derribará, não os reedificará. Uma promessa dupla, né? Além de cair, não vai ter como subir de volta. A respeito desses homens que fazem tais coisas. E a gente vê na história isso, né? Alguns homens que foram derrubados e nem tem como retribuir, nem tem como reconstruir, né? A Ucrânia, por exemplo, que já passou pelo comunismo, hoje lá é crime, não tem nem como reconstruir comunismo lá, né? O socialismo internacional, o socialismo nacionalista, né? Que é aquele do Adolf Hitler, né? Em alguns lugares, graças a Deus, na maioria dos lugares do mundo, é crime você quer propor um socialismo de base étnica, né? Porque não tem nem como reedificar. Só que existem muitos outros socialismos ainda aí, todos são diabólicos, tá? E que muita gente tenta ressuscitar. Isso é perigoso. Existem visões absolutamente humanistas, existencialistas, que permeiam pela psicologia, pela parapsicologia, pela ufologia, então nem se fala, e a respeito de uma série de coisas que em todos os âmbitos, desde a criação infantil, como por exemplo agora quer se permitir casamento entre irmãos, casamento entre pais e filhos, não só permitir como estimular em certos casos, né? Que permitir, filosoficamente falando, forçando muito a barra, dá para entender. Agora ainda estimular, principalmente a sexualidade infantil, né? E aí a gente vê se enquadra perfeitamente esse tipo de coisa aqui. E aí ele muda um pouquinho de novo o tema. Então estamos no verso 28, no versículo 6. Bendito seja o Senhor, porque ouviu as minhas súplicas. Então ele suplicava, ele clamava, fazia súplicas em nome de suas súplicas, falava a respeito dos homens maus, que eles caíssem, nem se reerguessem de novo, desses homens que falam de paz, mas só tramam a guerra, né? E tal. Então ele está só construindo, mas chega agora aqui no 6, ele muda o tema. Bendito seja o Senhor, ele ouviu as minhas súplicas. Por quê? Porque ele ouviu. Porque ele fala no pretérito? Porque ele viu esses homens sendo derrubados, esses homens caindo de forma tão desastrosas, né, que não teve mais como voltar. E uma curiosidade a respeito da palavra desastre, né, que vem, se não me engano, do grego, né, duas palavras, dis e aster. Dis no sentido de cair, literalmente, e aster de astro. Então quando caiu um cometa no céu, né, do céu, né, lógico, um cometa, um asteroide, e fazia aquela coisa terrível, destruía cidades inteiras, ou às vezes vilarejos inteiros, aquilo era literalmente o desastre, certo? Isso era o disaster, astro que cai. Hoje a gente usa para uma série de outras palavras, e tem várias outras palavrinhas interessantes, etimologicamente falando, para a gente poder comentar, para poder construir o nosso raciocínio a respeito de Salmos. Eu tenho tentado inclusive simplificar mais ideias, mais conceitos em menos palavras nos meus vídeos, porque eu percebo que se eu me delongar um pouquinho eu passo dos 32 minutos, que é o limite da minha câmera, tá? Então a gente está condensando um pouco mais os pensamentos. Então bendito seja o Senhor, porque Ele ouviu minhas vozes, minhas súplicas,
Depois ele vem o 7, o Senhor é a minha força. Mas gente, Davi não era o rei mais poderoso da época? Mas ele fala, toda essa força, ela vem do Senhor. Tem até outro salmo que é assim, né? Minha força vem do Senhor. Mas aqui ele fala, o Senhor é a minha força, o meu escudo. Aquela ideia de proteção, lembra? Destra, proteção também. Nele o meu coração confia. Às vezes nós temos no Senhor a nossa força e escudo, mas nosso coração meio que desconfia de Deus. Fala a verdade. Eu falo por mim, tá? Eu sou pecador, peco mesmo, preciso muito, né, de que o Senhor me abençoe. Mas às vezes o nosso coração desconfia de Deus. O que é desconfiar? É não demonstrar total confiança. Quando é que você não demonstra total confiança? Quando você toma atitudes como se Deus não fosse agir a seu respeito. Ou não toma certas atitudes como se o próprio Deus também não fosse agir a seu respeito. Seja sobre suas atitudes más, sobre suas atitudes boas, ou sobre suas prevaricações, que é quando Deus dá uma ordem direta a algo que você deve fazer e você se omite de fazer. É diferente de desobediência, é diferente de ações ruins, é diferente de ações boas. Prevaricações, né? É até uma curiosidade agora que eu lembro até hoje, né? Quando a gente vê essas coisas políticas nossas, é uma coisa impressionante. O nível intelectual brasileiro, assim, da elite intelectual brasileira, que é a nossa deputança, né? Eu lembro até hoje quando e os nossos supremos, né? Eu lembro até hoje quando dois deles brigavam e o nível chegava a ser bonito ver um xingando o outro, sabe? O cara virou assim: Vossa Excelência é um prevaricador. Rapaz, o cara subiu nas tamancas. O senhor não me chame de prevaricador. Não, por quê? Porque ele tinha consciência da palavra do que é isso. E por que estou dando um pouquinho de ênfase a isso? Porque em outros momentos que nós já lemos, mas haverá volta a esses momentos, o salmista clama a Deus para que ele não prevarique em seus deveres, para que nós não prevariquemos. Por exemplo, os atalaias, que no capítulo 27 até comentei, né, que foram muito comentados pelo profeta Ezequiel nos capítulos 13, 18 e 33, fala o seguinte: se eu colocar uma pedra na frente do ímpio, ele tropeçar e cair, e tu não o avisares, no pecado em que ele cometeu, ele morrerá, porém o seu sangue da tua mão o requererei. Você é responsável por aquele de quem você deveria avisar e não avisa, ou seja, prevaricação. Prevaricação. E muitas vezes nós, como cristãos, que temos o dever de anunciar, de falar das coisas de Deus, e hoje temos tantos meios como esse aqui, né, para falar a respeito das coisas de Deus, a gente prevarica. A gente simplesmente prevarica. Mas falaremos mais sobre esta palavra em outros momentos, talvez temáticos, talvez ainda de Salmos, mas saberemos logo adiante. Estamos quase acabando Salmos 28, Salmos de Hino 28. Então, o Senhor é a minha força, é meu escudo, proteção. Nele meu coração confia, ou seja, o meu sentimento, aquilo que meu coração, aquilo que move, aquilo que põe a tua alma, aquilo que dá sentido à sua existência, confia. Nele fui socorrido. Ou seja, quando me cercaram aqueles homens, quando os maus que falam com sua boca coisas boas, mas tramam coisas ruins e tudo mais, quando eles me armam sobre mim astutas ciladas. Inclusive essa palavra é até utilizada a respeito do próprio diabo no Novo Testamento depois, né? As astutas ciladas, né? Porque nós não devemos ignorar os seus ardis, né? Eu amo essa riqueza de português que a palavra de Deus nos dá, né? Quando a gente estuda um pouquinho da respeito de etimologia. Nele fui socorrido, por isso o meu coração exulta.
O exultar do coração dele é uma sequência de fatores. É o fato dele ter no Senhor a força, ter no Senhor o escudo, ter nele o coração, ter nele o socorro, e pelas 4 anteriores o meu coração se exulta. Lembra quando a gente falou no primeiro salmo, né, que Deus, a Bíblia não fala como ser feliz, mas fala que tipo de gente é feliz. Esse tipo de gente, por exemplo, é feliz. Feliz que tem no Senhor o seu escudo, o seu coração, a sua confiança e o seu socorro. Esse tipo de gente é feliz. E como consequência disso, ele termina fazendo a promessa, ainda no verso 17: e com o meu cântico o louvarei. Eu entoarei louvores ao Senhor. Salmodiarei, né, como disse no capítulo anterior. O Senhor é a força do seu povo. Verso 8. O Senhor é a força do seu povo, o refúgio salvador do seu ungido. Aqui o seu ungido não é necessariamente Jesus Cristo, aqui é o ungido do Senhor para ser rei. Ou seja, o seu ungido aqui era ele mesmo nesse caso. Até porque ele reconhecia como ungido do Senhor o rei prévio, né, o rei anterior, o rei Saul. Então ele, que por 3 vezes teve chance de matar aquele que o perseguia, numa delas, uma curiosidade, né, o rei Saul teve uma barrigada, uma caganeira, e ele entrou na caverna, como diz, acho lindas essas palavras, né, para aliviar o seu ventre. Foi dar uma barreada, e Davi estava lá e pegou com a sua espada e cortou a alça do seu vestido. O que é que Davi, qual é o recado? Se eu quisesse eu cortava o teu pescoço agora, mas quem sou eu para levantar a minha mão contra o ungido do Senhor? Davi já tinha sido ungido rei, mas quem estava ainda em exercício do reinado era Saul. Mas isso é em outro momento, a gente, né? Isso é um momento bem anterior a isso aqui, na verdade. O Senhor é a força do seu povo, é refúgio salvador do seu ungido. E o nosso último verso do Salmo 28: salva o teu povo e abençoa a tua herança. Apacenta-o e exalta-o para sempre. Estamos falando de quem? O seu povo. Então Deus, ele pega o seu povo e salva esse povo. Salva-o. E abençoa a tua herança, quer dizer, a posteridade, o que vem depois. Deus salva o teu povo, abençoa a sua posteridade. Apacenta-os, ou seja, aquela ideia de pastor que constantemente cuida aqui, vê se não comeu, tem água, não tem lã demais, vamos cortar, não sei o que lá. Outra situação que eu até já contei aqui, né, do pastor que para salvar uma ovelha muito travessa, ele quebra a pata da própria ovelha e depois enfaixa logo em seguida. Aquela ovelha era uma ovelha muito travessa e ela corria risco de vida por várias vezes pelas suas travessuras, e ele quebrou a pata para ela poder parar de andar. O problema é que esse pastor teria que carregar essa ovelha pelo resto de sua caminhada. Quer dizer, às vezes Deus tem que quebrar a nossa pata, né? O problema é que ele tem que carregar a gente depois disso, mas por amor do seu nome e por amor a nós, ele tem que quebrar a nossa patinha às vezes, né? Presta bem atenção, né, se de repente a nossa pata não está meio quebrada, porque se a gente tivesse livre demais, a gente não estaria fazendo besteira, né? Isso é por amor que Deus faz isso com a gente, né? Então ele vai, salva o teu povo, abençoa a sua herança, ou seja, a sua posteridade, apacenta, é o cuidado com a ovelha, para cá, para lá, olha os perigos dos lobos, protege nos montes, aquela coisa, e exalta-o. Esse o é quem? É o seu povo. Exalta-o para sempre. Ou seja, esse povo vai ser salvo, abençoado, tem herança, tem apacentamento, cuidado de Deus, e ainda é exaltado para todo sempre. Espero que isso tenha sido uma leitura abençoada para você. Daniel de Paula Cachoeira Itapemirim aqui, Salmo 28, que Deus abençoe muitíssimo, um abraço.